Salve Tanuqueiros, tudo certo? Bom, aqui é Reginaldo Arraes do Estúdio Tanuki e esse vídeo é muito especial porque nós vamos falar da produção de um livro, mais precisamente do livro Laís, Feridas Abertas. É importante lembrar que esse vídeo ele é fruto do edital cultural da Fundação Cultural de Criciúma e como contrapartida social, a Fundação Cultural de Criciúma vai estar recebendo doações de cestas básicas. Vocês podem doar as cestas aqui no endereço que aparece na tela. Bom, e o que você vai ver nesse vídeo? Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Laís, sobre o livro que destaca esse vídeo. Em seguida, eu vou passar um passo a passo para vocês de como produzir um livro, desde o primeiro instante, desde as primeiras ideias até o livro produzido, até o livro publicado. E é claro, mostrando Laís como plano de fundo. Em seguida, eu vou ser ousado o suficiente para contar, narrar a história de uma maneira animada para vocês, assim como um conto narrado. E por fim, passarei na íntegra todas as páginas finalizadas do livro. Sendo assim, me acompanhe nesse vídeo, vamos seguir cada linha, cada ilustração de Laís, Feridas Abertas. Vamos falar agora um pouquinho sobre o projeto Laís. Na verdade, o livro Laís, Feridas Abertas é o mais novo livro do Estúdio Tanuki e principalmente destaco aí, que é o livro do selo Kids, que é o selo de livros para crianças. O nosso objetivo geral com este livro é falar um pouquinho sobre as relações raciais e principalmente sobre os estereótipos, como os estereótipos são formados na psique humana e como esses estereótipos são formados durante a educação das crianças. Com este objetivo desafiador e ao mesmo tempo lindo, nós produzimos o Laís e vocês vão conferir toda a produção a partir de agora, passo a passo, ensinando como produzir um livro. Pois bem, para lhes ensinar como é produzir um livro do início ao fim, eu vou dividir os passos de produção em 10 etapas distintas. Aqui no Estúdio Tanuki nós seguimos uma metodologia de produção. Cada material pode até variar um pouquinho, mas mais ou menos nós seguimos sempre o mesmo ritmo. Esses 10 passos que eu vou lhes dizer diz respeito a todo o material impresso que nós produzimos. Sendo assim, irei explicar a produção de Laís nesses 10 passos para vocês. Bom, o primeiro passo, antes de mais nada, é a ideia conceito. Essa ideia conceito é sempre a base daquilo que a gente quer passar. Neste caso, em Laís, nós queríamos falar sobre questões raciais e principalmente sobre a formação dos estereótipos racionais nas crianças. Segundo passo é o roteiro geral. Bom, esse é fácil, né? É o todo da história. São os personagens, o enredo como um todo, os lugares, o início, o meio e o fim da história. Em Laís, nós tínhamos um desafio muito grande, que era mostrar ao longo da história o preconceito vivido pela personagem Dari, mas pelo olhar da Laís, que era a amiga que visualizava o preconceito vivido pela Dari. Vale destacar também que Laís, Feridas Abertas é o segundo livro deste universo da Laís, sendo que o primeiro livro de Laís foi lançado em 2018 e contava os passos ou a visão de uma criança diante dos passos do luto. E um último detalhe importante sobre o roteiro. Olha, vejam, roteiro se aprende técnicas, você também pode fazer aulas de roteiro. Na Escola Tanuki tem um curso de roteiro, você também pode conferir. A terceira etapa de produção diz respeito à pesquisa. Mas pesquisa de quê? Principalmente do estilo que nós vamos trabalhar na história. Então, a gente busca em outros personagens, ou melhor, em outros autores. Em Laís ficou fácil, né? Porque nós buscamos lá no primeiro livro de Laís toda a referência para construir esse segundo, com uma mudança ou outra, mas
todo do livro foi baseado no primeiro livro. A quarta parte na produção de um livro é a arte conceitual. Vejam, aí eu destaco 2 pontos importantes para vocês. Primeiro deles é o concept de personagem. Trabalhem dedicadamente em cima dos personagens que vocês vão utilizar na história. O herói, o antagonista, enfim. É bem importante que a parte da morfologia, quer dizer, do traço, ele case muito bem com a personalidade do personagem. Já o segundo ponto são os concepts de cenários. Olha, não faça os cenários de qualquer jeito. Pesquise, faça, elabore layouts dos cenários. Isso vai ajudar muito durante a produção do quadrinho. E aí é importante relatar que em Laís, ainda que a gente tenha mudado um detalhe ou outro, mas basicamente todos os concepts foram referenciados no primeiro lançamento de Laís. Quadro de cenas. Olha, essa é a 5ª etapa da produção. Poucas pessoas utilizam quadro de cenas e muitas pessoas têm problema ao produzir livros por não criarem um quadro de cena. Quadros de cenas nada mais é do que você pegar o número total das páginas, você fazer um pequeno quadro assim, 1, 2, 3, página 1, 2, 3, e você descrever o que vai estar nessas páginas. Um exemplo, página 1, capa, página 2, ficha bibliográfica, página 3, folha de rosto, página 4, inicia a história com um layout geral da cidade, 5, 6 e assim por diante até a última página do livro. É essencial elaborar o quadro de cenas para não cometer o erro de produzir ou mais páginas ou menos páginas do que o número de páginas total que o livro deve ter. E aí cabe um outro aprendizado. Todo livro é sempre produzido em páginas múltiplos de 4. Lembre-se desse detalhe para não cometer o erro no número de página total do livro que vocês forem produzir. 6ª etapa de produção de um livro é o storyboard. Bom, aqui nós já passamos a desenhar o livro propriamente dito, mas não ainda é o livro final. Nós trabalhamos aí no esboço dos sketches das páginas que nós pegamos a referência lá no quadro de cenas. É bem importante destacar que no storyboard é onde nós colocamos todo o nosso estudo de cinematografia. Planos de cena, composição cênica, enfim. É ali que nós colocamos tudo aquilo que nós conhecemos de quadrinho na prática. Importante também lembrar que quando vamos trabalhar com o storyboard, nós já devemos colocar elementos como o balão de fala, a própria fala, mesmo que seja à mão, é importante colocar, onomatopeias, enfim, todos os elementos iconográficos que vão estar nas ilustrações das páginas. Sétima etapa da produção de um livro, e neste caso também do Laís, é a parte de line arts, ou melhor, é a arte final das linhas do desenho. Assim, depois que a gente pega o storyboard, nós corrigimos ele, nós avaliamos se o ritmo narrativo está correto. Se estiver tudo ok, nós passamos a fazer a line art, que é literalmente passar limpo, né? Ou melhor, fazer o desenho final que vai para o livro. Essa arte final ela pode ser feita tanto à mão livre como também digital. Aqui no estúdio nós trabalhamos sempre com mesas digitalizadoras. O livro Laís foi feito inteiramente digital. Ele foi esboçado inicialmente a lápis, mas é importante falar que a arte final não importa muito se ela for feita tanto digital como à mão livre. O importante é que ela seja bem trabalhada, bem definida. Em ambos os casos a qualidade será igual, ou melhor, se for bem trabalhado, a qualidade final vai ser impecável. A 8ª etapa de produção de um livro é a arte final. Bom, aqui neste livro em Laís, nós trabalhamos com toda a arte final de forma digital. Eu vou aproveitar e vou mostrar logo depois toda uma página sendo arte finalizada para vocês poderem acompanhar como é o processo parte a parte de arte finalização das páginas. A 9ª etapa de produção de um livro é a parte de textos e diagramação. Aqui é muito importante porque é onde começa a entrar o trabalho dos designers do estúdio. Essa etapa consiste em pegar todas as imagens finalizadas, incluir os textos, trabalhar em cima da capa,
organizar a diagramação, incluir aí a borda, né, a sangria das páginas, que isso é muito importante. Para quem não sabe, a parte de sangra da borda é uma bordinha que nós construímos sempre ao redor das páginas e serve para a gráfica poder cortar. Então é uma margem de erro da gráfica. Isso é um detalhe bem importante. Na hora de desenhar, na hora de fazer as páginas, sempre façam com pelo menos 3 milímetros ou até 5 milímetros a mais para cada lado da folha, porque é a margem onde a gráfica vai poder cortar, né? É o erro, a margem de erro da gráfica. Isso define um trabalho que vai ficar muito bom e um trabalho que não vai ficar bom no momento que sair da gráfica. Também é um momento onde nós escolhemos as fontes. Vejam, fontes é sempre um desafio à parte. Posso dar uma orientação geral. Escolha sempre as fontes de acordo com a temática da obra. Um livro infantil é bem importante que tenham fontes mais infantis. Nós utilizamos geralmente para quadrinhos a fonte Universal Fruitcake, mas você também pode encontrar suas fontes de preferência. E a 10ª parte da produção de um livro é sempre a parte de registros gerais. Bom, aqui nós temos 2 tipos de registro. O primeiro deles diz respeito à ficha bibliográfica. Onde fazer a ficha bibliográfica? É procurando, antes de mais nada, uma bibliotecária. Bibliotecária, em universidade, na escola, eles são os profissionais responsáveis por fazer esse registro da ficha bibliográfica. É super simples, geralmente é bem em conta, vale muito a pena e é super importante. O segundo ponto de registro é o ISBN. Bom, o ISBN, antes de mais nada, é o registro na Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional que fica no Rio de Janeiro, mas nós podemos fazer via o site da Biblioteca Nacional, super fácil, super barato também, muito mais barato que o pessoal imagina. Um outro detalhe bem importante, é com o ISBN que nós fazemos o código de barra, que depois a gente vai utilizar aí para vender os livros também. Bom, eu espero que com esses 10 passos vocês tenham aprendido aí o processo de criação de um livro, de um quadrinho, enfim, que vocês possam também construir os seus materiais. Continuem agora no vídeo e eu vou lhes passar um pouquinho mais sobre a produção do livro e também vou narrar, vou narrar aí o roteiro do livro e depois, na sequência, eu vou passar o livro na íntegra, página a página para vocês, tá bom? Continuem, vamos lá ver as páginas finalizadas. Quand je vous revois, mon bol et toi, mes céréales vont ta crinière, ta chemise froissée rangée derrière, je touche le fond. J'ai des remous, j'ai les frissons, quand je pense à Stère, gentil fiston. Ton auréole en plaque et or ne me trompe plus, je vois mieux le décor. Oh, 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 et ce diable de corps. Là que tu m'annonces, tout est fini, ça te couperait même pas l'appétit. Quand tu me quittes, quand t'as des doutes, et la décence tracer ta route. Bien loin d'ici, du frigo et de mon douillet de lit. Fouiller dans mon placard de vivre, vider ce qu'il me reste pour survivre, détrousser mon cœur d'artichaut. Suffisait pas, il fallait un plus gros morceau et racler le fond de la cuisine. T'aurais pas pu faire ça dans les règles, un coup de serpillière ou la vaisselle. Les rescapés, ton rodéo, censé seulement mon beau salaud. C'est pas venu à l'idée de m'inviter à ton banquet fêté à deux, ta sortie de jeu et ton sabot d'Aja. Je t'ai nourri de mes mélodies, j'attends toujours ta poésie. Je n'ai eu le droit qu'à de l'eau à la bouche, sérénade en douce, j'aurais dû trouver sa louche. Ouh, ouh,
as su faire mouche. Est-ce que je m'explique mieux l'allusion? La confiture et du cochon ne calme pas ces fringales à coups de plat de marmiton. Oh. Y'avait pas de quoi mettre les petits plats dans les grands. Une salade aurait suffi amplement. Que ça soit moi qui paye l'addition. Il retardera pas à se mettre à table. Mon pique-assiette sentimental. Fouiller dans mon placard de vie, vider ce qui me reste pour survivre. Détrousser mon cœur d'artichaut suffisait pas, il fallait un plus gros morceau et racler le fond de la cuisine. T'aurais pas pu faire ça dans les règles, un coup de serpillière ou la vaisselle. Les rescapés ton rodéo, c'est seulement mon beau salaud. Dans vos corps qui s'entrechoquent et vos visages émaciés qui me toisent et me croquent. Dans ces couloirs crades et tagués, autant de déchets dont je me moque. Les quelques moments de bonheur que je croise ne semblent être que du toc. Les contrôleurs rôdent mais à plus de règles préétablies. Dans les souterrains sombres où roulent les rails, où crèvent les rats, les rêves des âmes vagabondes ne règnent que jusqu'aux sorties de métro. Moi dehors, je respire l'air qui m'emporte loin d'ici. Mais même Paris ne m'amuse plus. J'ai même Paris depuis que tu t'es mué en une nuée d'étoiles. Mais même Paris ne m'amuse plus. J'ai même Paris depuis que tu t'es mué en une nuée d'étoiles. Voyez vos mirettes, de simples lentilles de couleur pour vous voiler la face et l'envers du décor. Et je me sens exclue de votre petit monde sans saveur, car je n'en ai pas les corps et n'y fais que des erreurs. Ton ange déchu derrière des chutes de reins tatouées de symboles obscurs.
Le crépuscule se scinde souvent de signaux étranges. Paris m'a suffi, mais aujourd'hui je flanche. Quand je piétine les fleurs fanées des parterres que je connais par cœur, Paris ne m'amuse plus. J'ai même Paris depuis que tu t'es mué en une nuée d'étoiles. Mais même Paris ne m'amuse plus. J'ai même Paris depuis que tu t'es mué en une nuée d'étoiles. J'ai vu des hommes prêts à promettre Deauville, du haut de leur chambre d'hôtel, du fond de leur poche vide. J'ai vu des femmes prêtes à sacrifier leur cœur sur n'importe quel hôtel, sous n'importe quel corps livide. Mais même Paris ne m'amuse plus. Mais même Paris ne m'amuse plus. J'ai même Paris depuis que tu t'es mué en une nuée d'étoiles. Nossa história inicia na escola infantil onde Laís e seus amigos estudavam. Naquele dia, o pai de Verônica havia combinado que levariam todos para casa, pois eles estavam ensaiando para a peça infantil do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A professora logo percebeu que eles estavam muito bem ensaiados e berrava: "Perfeito! Perfeito! Vocês estão prontos para a apresentação. Amanhã vocês não vão mais precisar ensaiar." E todos ficaram muito felizes com aquilo. Terminado o ensaio, todos se aproximaram do pai de Verônica. O pai de Verônica, que nunca havia visto Dari, olhou sério e perguntou: "Você é a menina que sempre liga para Verônica nas noites?" E Dari respondeu que sim. Nesse instante, ele passou a atacar Dari com frases nada educadas, do tipo: "Imaginava você completamente diferente, parecia tão educadinha no telefone." A professora logo não gostou e foi logo perguntando: "Como assim?" E ele disse: Não é nada. Mas você também é bonitinha desse jeito, com esse um cabelo bombrilzinho." A professora disse então que: "Olha, pai, você não pode falar isso." Mas ele detubiou. Disse que não podia mais levar as meninas e conversava com a professora um outro dia. Todos ficaram assim, chateados e tristes. E logo a menina Dari perguntou: "Professora, ele ficou bravo comigo? Eu fiz alguma coisa?" Então a professora disse: "Não, minha linda, claro que não, você não fez nada de errado." E Laís ficou olhando para a cena sem entender direito o que havia acontecido. No dia seguinte, Laís foi para a escola, ainda pensando sobre tudo o que havia acontecido na noite anterior. Contudo, ao chegar na escola, percebe que várias pessoas estavam xingando alguém, e para sua surpresa, eles estavam xingando Dari, que havia alisado seu cabelo. Marcos, ao ver a situação, logo se indignou e berrou: "Já chega!" e partiu para cima dos meninos que aborreciam ela. Mas Dari pede para que Marcos não brigue, e em meio à situação, a professora chega e pede que todos voltem a seus lugares na sala, pois a aula iria iniciar. Laís fica chateada, mas ao mesmo tempo percebe que Dari está bem triste, e logo pergunta: "Oi Dari, tudo bem? Você alisou o cabelo ontem à noite?" Mas Dari passa a explicar a Laís que ela alisou porque a sua mãe sempre alisa e ela gostaria de ver como ficava, mas que logo iria voltar ao normal. Ao ver as meninas conversando, a professora então pede silêncio para todos e atenção na aula. Mas, ao longo daquele dia, infelizmente, Dari não parou de sofrer xingamentos e bullying.
Ao voltar para casa, Laís encontrou sua mãe, que perguntou a ela se havia acontecido alguma coisa, já que Laís estava com um olhar tão distante. Laís passou a narrar para a mãe o que havia acontecido nos últimos dias e na escola. Sua mãe, diante da situação, lembrou de uma velha história, a história da galinha dentucinha, que a sua avó sempre contava. É a história de uma galinha que nasceu com dentes e pelos muito fofinhos. As demais galinhas sempre tiravam sarro dela, até que um dia ela olhou para si própria e percebeu que ela era muito bonita do seu jeito. Passou a ser cada vez mais confiante e aí então teve o respeito de todas as demais galinhas, e principalmente do galinho que gostava dela. Foi nesse instante que Laís percebeu: ah, eu entendo, mãe, eu também gosto da Dari do jeito que ela é. E logo chegou a sexta-feira, o dia da apresentação da peça do Sítio do Pica-Pau Amarelo, estrelado por todos os amigos de sala. O pai de Verônica, vendo a situação, não entendeu. Ele parecia aborrecido com alguma coisa. Terminado a peça, o pai de Verônica vai até os bastidores e encontra Laís, e logo lhe pergunta como haviam determinado quem era o papel de quem na peça. Laís diz que a professora quem sorteou, isso deixando o pai de Verônica extremamente irritado. Afinal de contas, como a filha dele estava fazendo o papel de Saci, enquanto aquela menininha fazia o papel de Narizinho? Nesse instante, Laís não aguentou e disse: eu não entendo, senhor. Veja, o senhor sempre trata mal a Dari e ela é tão bacana com todos nós, nos ajudou na peça, nas falas, na escola. Sabe de uma coisa? Eu acho que o problema não é a Dari, o problema é o senhor. Deixando assim o pai de Verônica envergonhado, sem saber o que dizer. A professora se aproximou e logo perguntou: o senhor ainda tem mais alguma pergunta para mim? E ele então responde que não. E então a professora diz: veja, pai, você tem uma filha maravilhosa, mas não coloque nela os preconceitos que você tem. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele ou pela religião. As pessoas aprendem a odiar, e se elas podem odiar, elas também podem aprender a amar. Nesse instante, Verônica vê seu pai e se aproxima. Todos aproximam-se do pai de Verônica. Ele olha sério para Dari e então diz: vocês foram ótimos na peça, e principalmente você, Dari. Dari, nesse instante, dá um sorriso bem grandão e diz: eu sei, eu mandei muito bem. A professora então diz: olha, vocês arrasaram, vamos todos comemorar. Yes! Por fim, a professora pergunta: então quem está afim de um montão de sorvete? E todos comemoram. Muito bem, a partir de agora eu passo a mostrar para vocês todas as páginas de Laís Feridas Abertas finalizadas. Importante mostrar principalmente essas páginas, pois elas estão finalizadas com todos os textos prontas, perfeitas para serem já ir para a gráfica, né? Já ir para a produção para se tornar aí então para se tornar um livro físico. Além, é claro, desse vídeo para apresentar o livro para vocês. Percebam que toda a parte de arte final já foi incluída, os textos já foram posicionados, a história, né, já está completamente narrada. Alguns aspectos que são importantes aqui destacar
sempre deixar, né, a margem de sangria que eu expliquei anteriormente, que é a margem onde a gráfica vai poder cortar. Aqui, quando for exportado, né, o arquivo vai direto com essas margens já de sangra de corte, né? Essa página, principalmente, ela mostra um pouquinho daquilo que eu falei a respeito do uso do estudo, né? Do estudo para se fazer as páginas. Muito desse aspecto aqui é do livro anterior de Laís. E aqui também, esse conto da galinha é uma parte central na história, pois é a partir dele que nós fazemos a reflexão, né, a respeito dos estereótipos raciais. E o mais simbólico disso, é claro, a mãe da Laís, né, é quem conta essa história, nesse aspecto de que nós adultos, nós somos o exemplo para as crianças. Outro aspecto importante que eu não relatei até agora é a escolha do sítio do Pica-Pau Amarelo, pois Monteiro Lobato, ele assim, é uma figura pública, é claro, um homem do seu tempo, mas também é sabido que ele era um homem, né, que defendia causas supremacistas. Bom, isso, enfim, o objetivo então de utilizar o sítio é para ressignificar principalmente essa obra literária, né, tão conhecida em nosso país. Por fim, e é importante colocar que o livro também destaca esse final de páginas, não mais como a Dari sendo uma menina meramente passiva ao que o pai da Verônica diz, mas uma menina ativa, que mesmo diante de tudo que ele falou, ela é sorridente e diz, né, eu sei, eu mandei muito bem, confiança é tudo. Por fim, vocês verão todas as produções do selo Kids feitos por nós do Estúdio Tanuki e que vocês também podem acompanhar aí pelo nosso site e por outras mídias. Or this elegant Swiss yodeling song. Bom, estamos chegando no final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto nós, né? Quanto eu, fazendo, gravando, produzindo o livro. Espero que vocês tenham curtido muito. Eu vou reforçar novamente. Vejam, este é um vídeo produzido em função do edital cultural da Fundação Cultural de Criciúma. Logo, como uma contrapartida social, né, a Fundação Cultural vai estar recebendo doações de cestas básicas. Vocês podem, deixo aqui novamente o endereço, levar até a Fundação, ajude quem precisa. E para finalizar, eu deixo meu beijo, olha, agradeço sempre o carinho de todo mundo. Beijo, tio Regi. I see you, Tanuqueiros.